Frieren, uma maga calma, porém de elite, silenciosa e quase pacífica. Mas e se ela caísse no universo brutal de Jujutsu Kaisen? Até onde realisticamente ela poderia chegar, quais personagens ela poderia derrotar e até qual ápice ela poderia alcançar? Ou melhor ainda, para quais personagens ela perderia? Bom, essa análise vai ser bem complexa e eu garanto que o resultado vai te surpreender. Hoje eu vou responder de forma justa e realista até onde a Frieren chegaria em Jujutsu Kaisen, usando feitos, sistema de poder e lógica, levando em conta tudo o que já vimos de ambos os lados, embasamento e provas. Afinal, será que a Frieren insularia o verso inteiro de Jujutsu Kaisen ou ela não passaria nem do Mahito? Então, antes de começar, é bom deixar claro uma coisa. Isso não é algo feito por fanboy. Eu não estarei levando nenhum dos dois lados a favor de nada, porque sinceramente eu não ligo pra quem vai vencer. O interessante aqui é apenas imaginar uma possibilidade de crossover interessante e divertir entre os personagens sobre quem derrotaria quem. Outra coisa também importante é que isso também não é sobre quem eu gosto mais, até porque se fosse, o Yuta solaria todo mundo, e a gente sabe que não é bem por aí, né? O que eu tô fazendo aqui é uma análise de poder, sistema e feitos, levando em consideração também os personagens, suas personalidades, suas fraquezas, seus defeitos e qualidades. Então comenta aí, a Frieren sola ou não sola Jujutsu Kaisen? Mas caso você não esteja convencido ainda, deixe sua opinião pro final do vídeo. E agora, vamos aos fatos. A Frieren não é uma maga comum. Desde o flashback que vimos entre ela e a Flamme, dá pra se notar a normalidade na aura da Frieren. Um controle de magia já razoavelmente refinado, mesmo no começo, quando ela ainda era mais jovem, e um potencial latente que se tornaria mais no futuro uma das magas mais poderosas da história do próprio universo de Frieren. Isso, claro, se ela se importasse com isso. A Frieren não tem a necessidade e nem a ambição de ser uma das mais fortes, como é em Jujutsu Kaisen. Por isso, ela não tem uma evolução tão drástica mesmo muitos capítulos depois do início da história. E, portanto, eu apenas estarei tudo que já vimos de relevante dela, tanto no anime quanto no mangá. A Frieren viveu mais de 1000 anos estudando a magia e concentrando a sua mana, usando uma técnica milenar de supressão ensinada pela própria Flamme, para escondê-la, fazendo parecer fraca, e depois desativando essa barreira para revelar o seu poder real, imensurável. Algo que ela faz através de treinamento constante por séculos, para aperfeiçoar o controle da ocultação e liberação da sua mana. Enquanto outros personagens treinam por décadas, ela treinou por séculos, e isso sem dúvidas dá uma grande vantagem a ela. Mas agora, vamos aos poderes e habilidades da maga milenar Frieren. Bom, a Frieren possui uma vasta gama de poderes mágicos, destacando-se pela quantidade e variedade de feitiços que ela colecionou, incluindo manipulação de energia, defesa, ilusão, telecinese e até magias inúteis, entre aspas, sendo mestre em diversos tipos de magias que eu vou listar para vocês em tópicos, para ficar mais fácil e facilitar o entendimento. Mas antes é bom ressaltar que, além desses poderes que ela tem, tinham outros tipos de magia que nós sabemos que a Frieren possui, mas eu decidi apenas tirar alguns que não fariam diferença em uma batalha, nem frascos que dissolvem roupa, por exemplo. Então agora vamos listar por categorias. Manipulação de mana e energia. Nessa categoria ela possui um controle absurdo de mana, produção altíssima de mana, ocultação de mana, projeção e manipulação, ou seja, ela pode atirar mana ofensiva e pode expulsar grandes quantidades também. Habilidade analítica. Ela é extremamente hábil em neutralização e dissipação de magia, onde ela consegue anular feitiços, como foi visto contra 2 dos 7 sábios da destruição, a Aura e o seu exército, e também o Mest. Criação de campos de força, onde ela consegue criar escudos de energia para proteção, que se provaram ser bem eficazes, pelo menos no seu verso, e uma detecção de mana absurda também. Magias ofensivas e defensivas. Bom, nessa categoria temos Zoutrak, um feitiço de ataque conhecido por todos que acompanharam o Frieren pelo menos em seu começo, magias de relâmpago, magias de criar grandes explosões de fogo, magia de buraco negro, foi o clone dela que usou, porém por ser o clone dela e ter as mesmas habilidades por espelhar suas magias, logo não é buff dizer que a Frieren também o possui. Magia de reflexão, magias de gelo e terra e outras variações de manipulação elemental. O auge da magia, outra habilidade utilizada pelo clone de Spiegel da Frieren, que ela usa um ataque ofensivo onde a mana não pode ser sentida quando o ataque é usado e os alvos do ataque são incapazes de reconhecê-lo como uma magia, porém também deixa a guarda da conjuradora completamente baixa, então é um último recurso ali. E magia de defesa, criando barreiras protetoras instantâneas dado ao tempo de resposta do corpo dela, embora não seja automático como o do Gojo, provavelmente ainda assim está bem próximo desse nível. Magias de suporte e utilidade.
Ela possui levitação e voo, facilita a movimentação dela, telecinese, que ela consegue mover objetos com a mente, como o seu clone demonstrou ser feito, encantamento para fins variados, manipulação de plantas, ela pode usar a natureza ao seu redor, feitiços de análise, identificar venenos, doenças e acessórios perdidos. Tá, esse último é meio meme. Magia da deusa em nível básico. Ela consegue algumas magias simples como escrituras sagradas para diagnóstico, identificar doenças, feitiços de imobilização de corda dourada, transferência de memórias para obter mais conhecimento sobre determinadas áreas, pessoas e etc. E outra magia de barreiras provavelmente mais poderosa por se tratar de uma magia da deusa. Além disso, ela também possui magia de selamento, onde ela conseguiu selar o demônio Qual, que era dito por ser muito poderoso, mas como não vimos a extensão máxima do poder dele, muito provavelmente, vamos considerar algo em torno do grau 2 e 1 de maldições. Magia de flutuar objetos, magia de golem, feitiço que identifica veneno. Habilidades inatas e passivas. Como já foi dito, a longevidade extrema dela é uma vantagem sim, porque ela consegue acumular séculos de conhecimento e experiência. Resistência mental absurda, ela tem defesas contra ilusões e hipnose, graças a técnicas antigas que ela aprendeu, além de ter um controle excepcional de emoções, imune a medo, pressão e intimidação, pelo que foi mostrado. Agora, habilidades físicas. Leitura de combate extremamente avançada, a velocidade da Frieren é um tópico de debate, porém, a escala de velocidade na série pode ser inconsistente em alguns momentos, mas ela é geralmente considerada extremamente rápida em termos de velocidade, de reação e combate mágico, conseguindo lidar com ataques supersônicos e até hipersônicos, porém se limitando à velocidade do som, que é inferior à velocidade da luz ainda assim. Frieren não é fisicamente forte, e isso pode ser uma fraqueza, sua força reside na magia, mana e longevidade. Já sobre sua resistência física, as coisas não são muito diferentes, e por isso acho justo deixar a resistência física naturalmente a de um humano médio. E sobre a Frieren é isso, fisicamente ela perde com certeza, talvez até pra Milla, mas como ela utiliza de magia e ela tem uma boa gama vasta de magias, a gente vai considerar tudo isso. Frieren depende de preparação e eficiência, tipo o Batman nesse exemplo. Enquanto os feiticeiros Jujutsu, muitos feiticeiros dependem de emoção, instinto, explosão de poder, mais tipo Superman, então a luta fica ainda mais genial para ambos os lados. E dito isso, vamos falar sobre a magia e energia amaldiçoada. Bom, eu fiquei pensando em como fazer um sistema de poder para esse vídeo, porque tanto em Jujutsu Kaisen quanto em Frieren os sistemas são diferentes e distintos. Energia amaldiçoada é gerada por emoções negativas, certo? Já a magia de Frieren é uma força neutra, controlada e refinada, ou seja, técnicas de Jujutsu não anulam automaticamente a magia dela e nem vice-versa. E como em Jujutsu Kaisen existe energia amaldiçoada, energia reversa, técnica inata, selos, expansão de domínio e muitos outros, eu decidi apenas não criar um nivelamento de energia base, ou seja, todos os universos se manterão intactos com suas habilidades inatas. Então, magias de ilusão, por exemplo, afetariam oponentes em Jujutsu Kaisen e técnicas inatas podem acertar a Frieren normalmente. Um não anula o outro. Apenas se notar alguma inconsistência ou incoerência durante a batalha de algum dos lados, eu ajusto isso durante o vídeo e, claro, sempre ressaltando isso pra vocês. Mais uma coisa, a Frieren já mostrou ser capaz de detectar ameaças invisíveis, criar defesas automáticas, quebrar estruturas mágicas complexas, então uma expulsão de domínio não é vitória automática, só pra deixar claro. Se ela for pega sem preparação e dependendo do domínio, o risco dela de perder se torna quase certo, então é bom se terem ciência sobre isso. E dito tudo isso, vamos começar a análise realista de até onde a Frieren iria em Jujutsu Kaisen. E bom, vamos começar com as maldições primeiro, porque humanos normais não vão nem entrar na equação. E humanos normais eu me refiro a, sei lá, o pai do Itadori, e não a Maki e o Toji, porque eles já têm envolvimento com o mundo Jujutsu, então, por ser um envolvimento de forma direta, eles com certeza vão ser considerados dentro dessa batalha. E eu acredito que das maldições de 4º grau até o grau especial, ela derrotaria com consistência a maioria. Ou seja, todos passariam fome contra ela, já que a Frieren exterminou demônios equivalentes a calamidades naturais sozinha, então não seria um absurdo imaginar que ela derrotaria o Jogo, a Hanami, o Dagon e até o Mahito, sim, inclusive ele. Nem mesmo o Mahito teria chance, porque tocar a Frieren é quase impossível, então é só imaginar Mahito versus Gojo. Pois é, se o roteiro não favorecesse o Mahito, a luta não duraria nem 5 segundos. E isso considerando que ele tentaria de tudo, tá? Incluindo a expansão de domínio dele, mas assim que a Frieren analisasse ele e entendesse o poder do Mahito, logo na sua técnica inata, ela poderia counterar ele facilmente. E aqui eu não tô considerando a Rika, porque ela é um conjunto com o Yuta, então por enquanto ela fica de fora aqui. Outros feiticeiros que ela derrotaria sem problema são o Junpei, o Esquadrão Q,
todo o grupo do Geto tranquilamente, e calma que ainda não estamos falando dele, mas sim dos seus membros, como as irmãs Hasaba, por exemplo, os aliados do Kenjaku, exceto a Uraomi, Kenjaku e Sukuna aqui, o Yuyui, os randoms do jogo do Abaixo tranquilamente, e os estudantes do segundo e do primeiro ano até o todo, já que ele precisou do Itadori para derrotar o Mahito, e olha lá, se o Mahito perderia facilmente, não tem nem discussão contra a Frieren. Agora, feiticeiros fortes que ela vence. Aqui são feiticeiros já um pouco mais poderosos e experientes, mas que ainda assim não venceriam a Frieren nem a pau. Então aqui podemos agora sim classificar Uraomi, Nanami, Meimei, Kusakabe, Inumaki. Apesar da sua técnica ser poderosa, o Inumaki não tem um tempo de resposta sobre-humano como foi visto quando ele foi atingido, por exemplo, pelo desmantelar do Sukuna. Então, para alguém como a Frieren, que tem técnicas instantâneas, o Inumaki não poderia reagir a tempo, pois dependeria da velocidade de fala dele, e a Frieren supera a velocidade do som hipersônica, que é 5 vezes ou mais rápida que a própria velocidade do som base, então F pro Inumaki. A Hana, o Higuruma, e aqui poderia ser um caso de expansão de domínio com certeza, porém pra Frieren não faria diferença alguma, porque mesmo que ela fosse considerada culpada por algo como matar demônios, a espada do carrasco do Higuruma dependeria de alcance, e a Frieren é mestra quando se trata de longo alcance, então F pro Higuruma também. Hajime e Naoya, eu classifiquei os dois juntos aqui porque eles têm uma velocidade altíssima ambos, mas mesmo com essa velocidade, o Hajime perdeu pro Hakari, que é inferior a Maki Prime, e a Maki solou o Naoya. Então, pra Frieren também não seria difícil superar suas velocidades, principalmente utilizando suas magias, um ataque certeiro e acabou pra eles. Mesmo que eles conseguissem usar a velocidade para se esquivar no começo, isso não duraria muito tempo. E com as magias de barreira também, os ataques certeiros da Frieren, ela levaria com certeza a melhor. Naobito e Yuki. A Yuki também seria um leve desafio pra Frieren, porque aqui ela poderia usar um buraco negro semelhante ao que houve na luta contra o Kenjaku. E aí seria simplesmente F pra Yuki também. O Tengen, como foi visto, ele dependia de muitos fatores e condições, além de não ter nenhuma habilidade ofensiva extremamente poderosa mostrada, exceto magias defensivas. Portanto, é possível que a Frieren conseguisse o derrotar com suas magias ofensivas. Takuma, com as suas habilidades de maldição, também não conseguiria derrotar a Frieren, e já que estamos falando dele, Geto também não conseguiria derrotar a Frieren. Não só pela dependência de invocar maldições, como também nenhuma das maldições mostradas eram superiores ao poder bruto da Rika e Yuta juntos. Então já desclassifica ele também. Utahime, Yoshinobu, Hakari, além de tempo limite da energia do Hakari, ele não teria como se aproximar, e considerando que ele precisaria cair na porrada com a Frieren, não rolaria. É só imaginar também o caso do Gojo e do Mugen. A Kirara, o Itadori também depende de alcance curto, então é o mesmo caso do Hakari, F pro Itadori. Nobara também não teria chance porque os reflexos dela são até inferiores ao do Itadori, e se nem ele consegue, ela também não poderia. Dependeria muito da sua técnica inata, e com suas barreiras semelhantes ao Mugen do Satoru Gojo, seria impossível. Yaga, Shoko, Idichi e os irmãos Nita. Ela simplesmente tem mais alcance, mais controle e mais experiência que todos esses que eu citei, então eles não teriam chance. Agora, mais forte que esses estão o Toji Fushiguro. Ele era habilidoso e deu trabalho pro Gojo mais jovem, então aqui seria provavelmente uma batalha rápida e decisiva. Se ele pegasse a Frieren desprevenida, o Toji venceria, e se a Frieren tivesse tempo de reação, a Frieren venceria, seria 50-50. Mas considerando a velocidade de reação dela, eu acho sim que a Frieren derrotaria o Toji Fushiguro, então bora pro próximo. Megumi, eu coloquei o Megumi mais acima dos outros porque eu tô considerando ele com uma Horaga, mas a Frieren poderia utilizar o trunfo dela aqui para derrotar uma Horaga com um único ataque, e assim derrotar o Megumi. Agora sim chegamos no território mais perigoso para Frieren e um desafio de fato para ela, Maki Prime. É dita por ter superado o Toji por muitos fãs, e tudo realmente leva a crer que sim, ela o superou. Por isso, aqui a luta seria bem mais acirrada, porém acredito que mesmo assim a Maki perderia pelo alcance e pela adaptação da Frieren em relação ao Toji. Se ela entendeu como o Toji funcionava e o derrotou, entender como a Maki funciona e como a derrotar seria mais fácil ainda. Yuta Okotsu. O Yuta é o maior problema para Frieren depois do Gojo. Ele tem uma reserva absurda de energia, a Rika como suporte, uma versatilidade extrema, e tudo isso combinado, aqui a batalha se tornaria de resistência e estratégia. A Frieren vence em lutas longas até esgotar o Yuta e a energia reversa, e o Yuta venceria se ele finalizasse rápido, ou seja, tudo dependeria de como a Frieren ia lidar com o Yuta. Mas considerando toda a bagagem que ela enfrentou até agora, eu acredito que sim, ela venceria a batalha, mas com uma certa dificuldade. E aqui chegamos nas batalhas finais. E vamos começar com o Satoru Gojo. Ele possui infinito, o domínio perfeito e uma velocidade absurda do azul.
A Frieren não tem uma habilidade comprovada de ignorar o infinito, porém aqui entramos em um debate especulativo que definiria a luta. A Frieren consegue criar buracos negros que distorcem o espaço, então seria uma disputa de velocidade. Eu pesquisei e foi dito que tanto o Gojo como a Frieren possuem uma velocidade de resposta supersônica, ou seja, caso o Gojo fosse mais rápido e conseguisse sair do buraco negro antes do horizonte de eventos, a Frieren perderia muito provavelmente. Mas caso a Frieren conseguisse fazer ele ficar preso lá, toda a matéria, espaço do ilimitado seria comprimida pelo buraco negro e provavelmente o esmagaria, apesar de terem debates e inconsistências nessa questão. Então seria bem um caso realmente de especulação de velocidade. Além disso, a Frieren poderia também utilizar a técnica dela de auge da magia, mas como a velocidade de ataque aparentemente é limitada à velocidade hipersônica, a mesma que o Gojo também possui, a batalha seria realmente de velocidade e reflexo. Logo, quem reagisse primeiro venceria a batalha. Mas eu sinceramente acredito que aqui quem venceria seria o Gojo. Mas claro que estamos considerando também apenas feitos de batalha, porque se levarmos em consideração a personalidade dos personagens, aí sim a batalha é clara. A arrogância do Gojo o condenaria novamente e ele perderia para Frieren logo de cara. Utilizando todo o poder dela, afinal, ela não costuma subestimar seus oponentes, assim que ela notasse a ameaça do Gojo e o que ele representaria, ela o atacaria de imediato, assim o derrotando. E por isso, e considerando isso, podemos chegar até ele, o Rei das Maldições, o Sukuna com os 20 dedos e tudo que foi mostrado até o final do mangá. Ele possui aqui tópicos interessantes: domínio sem barreira, cortes conceituais, inteligência absurda. Mesmo com preparo, a Frieren provavelmente perde aqui, tá? Aqui seria uma outra questão de velocidade e tempo-resposta de ambos os personagens. Sukuna, assim como o Gojo, tem velocidades altíssimas, mas limitadas ainda assim à velocidade hipersônica. Uma outra observação importante também é que o Sukuna conseguiu desviar de alguns dos raios do Hajime, o que implica numa velocidade um pouco superior à velocidade do som, logo uma vantagem adicional. Porém, essa vantagem não é significativamente alta comparada à velocidade base do som, afinal de contas, se fosse, ele podia simplesmente ter só speed blitzado todos os personagens no meio da batalha. E como não é da honra dele nem do feitio do personagem, isso não condiz com a personalidade dele, logo isso vai ser desconsiderado. Porém, ele tem também uma gama de conhecimento, experiência e poder bruto que com certeza rivalizariam com a Frieren. E aqui seria o limite para a Frieren muito provavelmente. Embora a Frieren consiga utilizar o auge da magia, não dá para saber quais são seus limites e cooldown para utilizar, além dela ter que abaixar a guarda. Já o Sukuna consegue utilizar os seus cortes quase que instantaneamente, fora todos os outros apetrechos e invocações disponíveis. Ele provavelmente derrotaria a Frieren com toda essa gama e esse arsenal de poderes. Porém, por falta do ilimitado como o Gojo possuía, o Sukuna iria se ferir bem mais, então dá para especular que a Frieren poderia ter uma pequena chance de vencer ainda assim. Mas sendo sincero, eu acredito que aqui a Frieren perderia. Então, é isso. A Frieren não sola o Jujutsu Kaisen inteiro, pelo menos não provavelmente, mas ela também não é fraca. Em um rank realista, ela derrota mais de 90% do verso todo. Ela disputaria com esses top tiers e ela pararia ou no Gojo ou no Sukuna, dependendo de como fosse realizado. Ou claro, dependendo da situação e do que pode ser mostrado no mangá, ela poderia sim os derrotar, mas aí seria mais especulativo e daria pra fazer um vídeo mais no futuro falando sobre isso, atualizando essa disputa. Mas claro que ainda assim a Frieren seria considerada uma feiticeira especial lendária no universo de Jujutsu Kaisen. Mas agora me diz, a Frieren chegaria até onde pra você? Se quiserem mais vídeos nesse estilo, comenta aí quais personagens e universo vocês gostariam de ver e até onde eles chegariam. Deixa o like e se inscreve também, porque o próximo vídeo pode ser Frieren vs Gojo, quem realmente ganharia, analisando tudo, o que obviamente eu não pude fazer porque o vídeo ficaria ainda mais extenso e demoraria ainda mais pra sair. Mas bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apoiem o canal como puderem e a gente se vê no próximo vídeo. Bebam água, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.